Nem todo filme de animação é um Rei Leão da vida, sabe? Que você assistiu milhares de vezes em várias épocas da sua vida e mesmo assim o filme continuava bom e adequado, sabe? Tem uma animação que, pô, o tempo ele massacrou e massacrou muito, sério. Bom, de qualquer forma, vem comigo aí que eu vou te mostrar agora 10 animações que envelheceram mal pra caraca, sério, que chega até a dar vergonha alheia. E bom, enfim, nesse vídeo aqui tá as piores deles. Ei, nerd, beleza? Eu sou o Breno. E sério, galera, o tempo ele cura tudo, beleza? Mas pra esses filmes aqui a coisa ela foi o contrário, tá bom? Ao invés de curar, ela meio que piorou e muito, tá? É muito, sério. Ele piorou muito aí as paradas presentes nesses filmes. Pô, pra falar a verdade, aqui tem filme que nem parece pra criança, sério. Escolhas de design de personagens extremamente mal planejadas, conteúdo, pô, racista, CGI que machuca as pupilas e, assim, muito mais coisas bizarras que o tempo foi revelando aí cada dia mais. Então já se preparem pra ter um pedaço da infância destruída e é isso. Bom, já vem comigo ver quais são os filmes que já eram errados, né, as coisas no tempo que eles saíram, mas hoje em dia tá bem pior. Titã aí. O último filme aí de animação da Fox Animation foi pra se esquecer, né, pra falar a verdade. Galera, até que tinha um enredo interessante, beleza? Com aquela parada de um garoto ser o escolhido pra salvar a humanidade da extinção e com, né, ficção científica. Que tinha até grandes atores no elenco, sabe? Mas que tudo isso não adiantou pra tentar, né, rever nos dias de hoje. Agora, por que será que esse filme é ruim de ver hoje em dia? Bom, muito simples. O CGI da animação é de doer os olhos, sério. Chega até a sangrar de tão datado que ficou essa animação. Pinóquio. Todo mundo aí já sabe a história do Pinóquio, né? Mas poucas pessoas se lembram das paradas super erradas do filme da Disney. Galera, por incrível que pareça, tinha cenas do Pinóquio fumando charuto e bebendo cachaça. Pô, ele pode até ser de madeira, mas era uma criança usando drogas e pra piorar, tinha sim outras crianças ali que não eram de madeira fazendo igual, fumando e bebendo. Agora me diz uma parada, você acha que isso cabe nos dias de hoje? Obviamente que não, essas coisas, esse tipo de coisa nunca mais vai existir em nenhum filme infantil. Dumbo. Um clássico dos clássicos da Disney, né? Que se você parar pra olhar com os olhos dos dias de hoje, esse filme nunca existiria. Não só pelo fato do Dumbo ser um elefante orelhudo que foi super maltratado no circo, né? O elefantinho ficava também sozinho, trancafiado ali numa jaula, sabe? Com, tipo, saudade da mãe, sendo tratado como uma aberração, sabe? Tanto que os cuidadores dele colocaram até bebidas alcoólicas pra ele beber. Mas também pela cena racialmente insensível, colocando homens negros trabalhando em condições, pô, extremas pra erguer o circo. Tudo isso fez o filme envelhecer mal demais, mais assim, horrível. Ants. Enquanto a Pixar lançava o Vida de Inseto, né, um filme totalmente infantil e com uma lição de moral no final, aí vem a DreamWorks e lança Ants. Galera, esse filme não tinha praticamente nada de infantil, tá? Tinha cenas de guerra, de morte, cenas altamente violentas, mas assim, muito mais adultas que o filme da Pixar, sério. Um filme muito mais para adolescentes do que para crianças, né? Até as cores e a aparência dos personagens mostrava isso. Muito mais dark e mais horripilante, sabe? Pô, pros olhares de uma criança, com certeza muitos ali tiveram pesadelos depois de assistir esse filme aí quando eram, né, piquititos. Peter Pan. Quem nunca assistiu Peter Pan, né? Não tem como. O mundo inteiro já deve ter visto esse filme. Ou no mínimo, pelo menos, conhece os personagens, né? Como o Capitão Gancho e o próprio Peter Pan. Mas o problema tá na forma como eles retrataram os índios no filme. Galera, insensível, é pouco aí pra classificar as cenas dos índios cantando. Músicas, né, extremamente de mau gosto. Na verdade, todas as cenas que apareciam os índios, né? Dá aquela sensação de estereótipo racial. A polêmica ela foi tanto, galera, que se você for assistir hoje Peter Pan, no Disney Plus tem até um aviso de conteúdo racial. É pra provar o quanto ele envelhecia mal. Beowulf. Nem a beleza aí da nossa querida atriz Angelina Jolie salvou esse filme. Beowulf foi mais um filme aí de enredo até que legal, mas que sofreu horrores com o CGI. Se você acha o CGI dos filmes da Marvel ruins hoje, perto do Beowulf, sério, galera, é tipo obra-prima. E eu até me lembro naquela época, quando eu assisti Beowulf, eu falei, caraca, isso aqui é um filme verdadeiro ou tipo... É montagem, tipo, é computação gráfica. Naquela época pra mim era bizarro, só que hoje em dia se você parar pra assistir, cara, é ridículo, é bizarro. Pra você ter noção, o filme conseguiu deixar a Angelina Jolie feia. Isso é possível. Assim, dava pra ter feito coisa melhor que essa, tá bom? A gente tem que concordar. E pra piorar as coisas do lado pro Beowulf, 2 anos depois, saiu o Avatar, né? Deixando o Beowulf aí largado pro chinelo. Os Aristogatas. Como a Disney gostava de usar estereótipos raciais, não é?
Mais um aí com essa polêmica. Galera, os Aristogatas não tinha polêmica alguma até os 45 do segundo tempo. Mas aí resolveram colocar um gato siamês, né? Mega ofensivo. Galera, os caras colocaram ele de olhos puxadinhos, tocando teclado de hashi e com um sotaque mega, hiper blaster estereotipado, sério. Tipo, rendendo críticas e mais críticas. Sério, chega até a ser triste assim essa escolha, porque o filme era bem legal e divertido, mas isso aí realmente quebrou as pernas. Pocahontas. Então assim, visualmente não tem nem o que reclamar de Pocahontas, sabe? A animação impecável, mas o problema não tá aí, né? Não tá, pois é. Tá aí mais uma retratação péssima dos índios por parte da Disney. Mais uma vez eles pisaram na bola com isso. Pra lascar de vez com tudo, a Pocahontas foi inspirada numa índia chamada de Matoaka, que era só uma criança quando John Smith visitou a nação Pourara, né? Mas adivinha, galera, a dona Disney, ela achou interessante colocar os dois num romance. Olha só que beleza, coisa linda de se ver, né? Só que não. A Bela Adormecida. Bom, em geral, as princesas da Disney já são, né, uma afronta, né? Praticamente todas buscavam aí um amor para serem felizes para sempre. Muito dependentes aí da aprovação de um príncipe para achar a felicidade. Mas a Bela Adormecida foi a pior de todas, com certeza. Galera, ela era igual todas as outras princesas, né? Tinham que achar o amor verdadeiro, né, para viver feliz para sempre. Mas o caso dela era pior, porque para ela sair da maldição da Malévola, ela precisava receber um beijo de um amor verdadeiro, enquanto estava desacordada. Galera, beijar uma mulher que tá desacordada sem o consentimento dela, você acha que dá problema hoje em dia? Certeza que o príncipe Philip seria preso, sério. Ou no mínimo cancelado aí nas redes sociais. B-Movie. Esse aqui foi o filme de animação mais bizarro que eu já vi. Galera, uma simples abelha macho, né, que não quer mais ser uma simples abelha, começa uma amizade com uma humana, né? Até aí tudo beleza. Mas a coisa, ela sai dos trilhos aí bonito. É porque ele se apaixona pela humana e aí começa um show de piadas bem safadinhos. Pois é, galera, isso mesmo que você tá imaginando aí. Galera, é um filme pra criança, lotado de piadas sexuais que, pô, criança nenhuma entendia na época. Mas hoje em dia a gente entende e aí que dá pra perceber o quanto tudo nesse filme tava muito errado. Nem naquela época esse tipo de coisa devia ter saído, sério, tá maluco aqui? É um bagulho bizarro, uma abelha com uma humana flertando junto. E as crianças... Não, e eu quando era menor assistindo aquele filme falando, uau, que legal. Agora, é claro que deve ter outros filmes aí que você acha bizarro, então já comenta aqui embaixo que eu vou estar lendo todos os comentários de vocês. E, obviamente, toma aqui essa bola de presente pra você. De graça, é um presente. Feliz Natal. Olha como é que eu sou legal, tá vendo? Bom, se alguém no futuro tá vendo isso no Natal, Feliz Natal. Clica nessa bola que você vai se inscrever. E também já clica no sininho que você não vai perder os nossos próximos vídeos de cultura pop, que é o melhor canal de cultura pop in the world. No mundo, eu acho. Enfim, na minha opinião, pelo menos. Enfim, a gente vê no próximo vídeo. Fui!